Fala galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Como é que vocês estão? Sábado, primeiro vídeo desse sabadão, falando e trazendo as últimas informações sobre o Gigante da Colina, que hoje vai encerrar sua preparação para o duelo de amanhã contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Ouvi dizer aí que o Neymar falou que é guerra, amanhã é guerra, dia de jogo de 6 pontos, Vasco e Santos em São Januário, Caldeirão completamente lotado. Vamos falar sobre mais uma proposta do Vasco por John Mercado e também falar aí, trazer alguns números aí do Vasco, né, que vem a cada jogo, né, com o comando de Pedro Emanuel, corrigindo ali o sistema ofensivo, beleza? E também falar sobre Lloyd Augusto. Será que o Lloyd vai para jogo? Tudo isso muito mais no vídeo de agora, beleza? Antes de dar segmento aqui, eu preciso e necessito do seu apoio. Curte, comenta e compartilha. Caiu aqui de paraquedas? Seja bem-vindo à família VulgoFut, a família que mais cresce no YouTube. Então, cara, eu preciso muito do seu apoio. Quando você deixa o seu joinha, você deixa o seu like, você passa para o YouTube, que os nossos vídeos aqui, diariamente, falando sobre Vasco da Gama, é relevante, beleza? Então, já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu? Vamos para o vídeo. Já vamos começar falando aqui sobre o jogo de amanhã. Um jogo muito decisivo, tá? Hoje começa, né, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. O Vasco entra em campo amanhã contra o Santos em São Januário. E o Neymar, ele falou, né, lá no pós-jogo do meio de semana dele lá pela Sul-Americana, que hoje, no caso, o jogo de amanhã era uma final, que vai ser guerra, né? O Neymar, que tem um problema muito sério, muito pessoal, com o Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? Já eu vou comentar a respeito disso, vou deixar o comentário aí do jornalista Caio César, tá? Que é comentarista lá no SBT Esportes Rio, e também aí ele é muito conhecido também aqui no nosso meio também da torcida vascaína, porque ele é o dono do canal Mídia Vascaína, né? Muito conhecido também aí. E eu vou deixar um comentário dele falando aí a respeito dessa relação Neymar e Vasco da Gama, e que o Vasco também deve tratar esse jogo de amanhã como uma final, beleza? Mas eu já quero falar falando sobre números, porque é o seguinte, olha só que número interessante aqui, ó. O Vasco é o time com mais jogos sem sofrer gols entre todos os times da Série A desde a estreia de Pedro Emanuel. Pedro Emanuel vem sendo muito bem elogiado por vir corrigindo jogo após jogo essa questão tática do Vasco e também a questão do sistema defensivo. Embora o nosso sistema ofensivo seja um problema, que já não é de agora, que já não vem se arrastando nesse início de passagem do Pedro Emanuel, já é algo que vem do Diniz, que vem também com o Renato Gaúcho, né? Principalmente depois da saída de Verratti e Ryan, tá? O Vasco tem uma dificuldade tremenda, né? Eu até brinco que às vezes aqui que tem uma alergia tremenda em marcar gols. O jogo do meio de semana ficou mais do que escancarado de novo, tá bom? Mas defensivamente, né, os números que eu peguei aqui na Net Vasco, tá, que são do SofaScore Brasil, vamos ver aqui os números do Vasco que defensivamente vem mandando muito bem, ó. Pelo menos recentemente sob o comando, tá, do Pedro Emanuel, méritos dele. O Vasco da Gama é o time com mais jogos, tá, sem sofrer gols entre todos os times da Série A desde a estreia de Pedro Emanuel. Foram 8 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 45,8%, beleza? 7 gols marcados e 5 gols sofridos. 4 jogos sem sofrer gols, tá? 17 grandes chances criadas, tá? 6 grandes chances cedidas. 16,2 finalizações para sofrer gol. 54,3 de posse de bola, então são números aqui desse início de Pedro Emanuel, que, como eu disse, já vem sendo elogiado aí pela mídia, tanto que cobre o dia a dia do Vasco, os canais independentes, como também da mídia tradicional aí, elogiando o trabalho do Portuga Pedro Emanuel. O que falta agora, obviamente, é o Vasco, um atacante, né, um camisa 9, um homem referência. Pedro Emanuel vai contar agora, já, quem sabe, com a estreia de Santiago Sousa e de Facundo Colídio, que inclusive tá, vem sendo bem avaliado internamente, no dia a dia, nos treinamentos, impressionando bastante o professor, impressionando bastante a comissão técnica do Pedro Emanuel, tá, Facundo Colídio. Então, assim, não sei se ele vai entrar de titular amanhã, mas muito provavelmente, ainda mais depois do jogo de quinta-feira, ele deve já entrar ali, ganhar alguns minutos. Isso também deve valer para o Santiago Sousa, que é o cara que vai poder ser titular. E o Facundo Colídio, com essa necessidade tremenda do Vasco em marcar gols. E isso tem uma coisa que é um pouco parecida entre Santos e Vasco, é a dificuldade das duas equipes em marcar gols, tá? E o Santos, além de também ter uma dificuldade tremenda às vezes em marcar gols, também é um time que peca muito no sistema defensivo, algo que o Vasco pode explorar. Então vamos ver que já devemos ter bastante mudanças, tá? Porque agora o Pedro Emanuel ganha mais 2 reforços para o jogo de amanhã, tá bom? No vídeo de mais tarde ou de amanhã já vou trazer as prováveis escalações, tudo referente a esse jogo de amanhã. Agora eu vou deixar aí para vocês
o comentário, né, do Caio César, tá, do Mídia Vascaína e jornalista lá do SBT Esporte Rio, falando, né, sobre essa situação do Neymar, falar que amanhã é guerra. Eu já volto. Tá certo, domingo é uma final, é clima de decisão entre Vasco e Santos São Januário, mas eu entendo, assim, a dor do Neymar com o Vasco, né, porque em São Januário ele nunca fez um gol e nunca venceu o Vasco da Gama. E aí ele foi em 2010, perdeu de 3-1. Esse vídeo da ESPN, então a gente dá o crédito aqui. Sim. Aqui a gente dá crédito. Ele foi em São Januário em 2010, não venceu, perdeu de 3-1. Em 2011 ele foi, perdeu de 2-0. Em 2012 ele não joga, ele estava no plantel do Santos, mas não joga, o Vasco vence da mesma forma. E aí em 2025, no ano passado, todo mundo esperava o confronto entre Neymar e Coutinho em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Neymar acaba não indo também, porque ele estava com uma lesão na coxa, o Vasco vence de virada em São Januário, e aí esse confronto ficou aguardado para o jogo do retorno, né, do segundo turno, Vasco e Santos, lá no Morumbi. E aí no confronto entre Neymar e Felipe Coutinho, o Vasco proporcionou ao Neymar a pior derrota da história da carreira dele, um 6-0 dentro de casa, dentro da casa dele, né, diante da torcida dele, com 2 gols do Felipe Coutinho. Então o Neymar tem alguns ressentimentos com o Vasco, com a torcida do Vasco, tanto que agora no primeiro turno ele fez 2 gols na Vila Belmiro contra o Vasco. Se referiu à torcida do Vasco não de uma maneira muito educada, e aí vem para São Januário agora dessa vez, 15 anos depois daquele de 2011, que ficou famoso por ele ter ficado no bolso do Dedé, ele vem agora para um clima de decisão. E aí a torcida do Vasco tem que comprar esse barulho, lotar São Januário e jogar junto do time, porque esse jogo é importantíssimo para o Vasco no domingo em São Januário. Então é isso, né? O Neymar falou que é clima de decisão, então amanhã teremos um jogo muito importante entre Santos e Vasco. Caio César aí trazendo um comentário, né? Neymar sempre perdeu e nunca fez gol no Vasco em São Januário. Além da maior derrota da vida dele, também foi pro Vasco da Gama, aquele 6-0 do qual no duelo entre os dois, Coutinho versus Neymar, Coutinho e o Vasco deitou e rolou. Então dá pra entender um pouco aí da mágoa que o Neymar tem com o Vasco da Gama. No duelo agora do primeiro turno, do qual o Santos levou a melhor, ele também não fez questão nenhuma de demonstrar ali que ele não vai muito com a cara do Vasco da Gama, né? Deu uma provocada na torcida do Vasco. Talvez seria um excelente dia para amanhã o Vasco retribuir também, né? Uma vitória. Eu só quero só uma vitória simples. Eu quero só os 3 pontos. Isso para mim é o mais importante. O Vasco vencer e já sair da zona do rebaixamento. Se essa vitória vir em cima do Santos, que assim seja, né? E o Vasco tem que vencer amanhã, até pelo fato também da necessidade, né? O Santos e o Vasco estão bem colados ali um no outro. O Vasco precisa fazer seu dever de casa, que é vencer, independente se é o Santos do Neymar, independente se é o Vasco precisa fazer sua parte. Mas é um jogo que já se criou ali, né, um clima diferente. E quem começou isso foi por parte lá, mais uma vez, do Neymar. E ele vai ter que sustentar a bronca, né? Não que ele não consiga, o Neymar, a gente sabe, tecnicamente, é um jogadoraço. Mas, primeiro, sempre tem que ser os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. E amanhã o Caldeirão vai ferver. Deixa nos comentários o que você acha a respeito aí do comentário, né, do jornalista Caio César. Beleza? Então é o seguinte, vamos trazer aqui para poder aproveitar que não falando de Brasileirão, os jogos de hoje, ó. Tá escutando? Tá chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro, tá? Hoje temos Fluminense e Palmeiras às 4h30 da tarde, tá? O Fluminense sem treinador. Acho que é o Marcão, né, que vai comandar ali a equipe. O Zubeldia caiu depois de mais uma derrota pro Vasco da Gama, né? Acho que empatou agora no meio de semana pela Sul-Americana, pela Libertadores, perdão. Atlético Paranaense e Bragantino às 6h30. Atlético Paranaense que vem fazendo uma boa campanha de campeonato brasileiro, tá? Mas já rodou na Copa do Brasil, por vitória. São Paulo e Coritiba às 9h da noite. E amanhã temos jogos às 11, tá? Agora, rodada por rodada, tá aparecendo jogos às 11 da manhã. Chapecoense e Bahia. Santos e Vasco, esse aqui às 4h da tarde, para todo o Brasil. Atlético Mineiro e Grêmio às 4h da tarde. 6h30, Mirassol e Flamengo, tá bom? E Vitória e Botafogo, também 6h30, Botafogo aí, rapaz, depois de ter uma senhora essa pecada aí do Cienciano, tá bom? Às 7h30, Corinthians e Cruzeiro, mais um jogaço aqui. E fechando a rodada na segunda-feira, Internacional e Remo, tá bom? Então vou deixar a classificação aparecendo aí pra vocês, para demonstrar a importância do jogo de amanhã. O Vasco é o 18º com 22, acima do Vasco, o Santos em 17º com 22 pontos. Primeiro fora da zona é o Internacional, como disse, jogar na segunda-feira contra o Remo, tá? Tem 23. O Mirassol que vai ter um jogo também muito difícil. Tem 23, é o 15º. 14º é o Grêmio, que tem 25 pontos. Se o Vasco vencer amanhã, fazer sua parte, fazer seu dever de casa, vai chegar aos 25, dependendo da combinação de resultados, tá? O Vasco pode deixar a zona do rebaixamento e abrir aí 1 pontinho, 2 pontinhos da zona da degola, beleza? Agora vamos falar aqui rapidinho sobre John Mercado. O Vasco segue em busca
de atacante, segue em busca de zagueiro. E sobre o João Mercado, que eu já trouxe ontem, o Vasco fez mais uma proposta. Isso é mais uma atualização aqui que eu peguei na BTB Esporte, mas é lá do pessoal do GEAL. O Vasco segue firme na tentativa da contratação do atacante equatoriano João Mercado, atualmente no futebol tcheco. O clube fez uma investida de cerca de 7 milhões de euros, aproximadamente 42 milhões de reais, além de acenar com uma segunda oferta ainda não formalizada. A vontade do jogador pode ser decisiva em conversas diretas com o diretor de futebol Admar Lopes. João Mercado demonstrou o desejo de vestir a camisa cruz-maltina, alinhado-se à filosofia da diretoria de buscar atletas que realmente queiram jogar no clube. Nesta semana, Admar Lopes voltará a conversar diretamente com a diretoria tcheca. Se ouvir um sinal verde, novas rodadas sobre a forma de pagamento serão iniciadas. E aí vem falando, né? Ei, torcedor, contratação de João Mercado seria um bom reforço para o ataque. Deixe sua opinião nos comentários. No noticiário do GE, que eu peguei aqui no pessoal do BTB Esporte, sempre que a gente deu nos créditos, beleza? João Mercado, deixa nos comentários. Se eu não me engano, acho que essa já foi a segunda ou a terceira proposta, tá? Até falei na notícia de ontem, era uma notícia do BD Casagrande. Essas atualizações aqui são do pessoal lá do GE, que eu, como disse, eu peguei no BTB Esporte. Olha, foi mais uma recusada, o Vasco segue ali, o Vasco quer contar com o jogador. Na que eu trouxe ontem, parecia que o empresário também estaria, o André Cury, que é o empresário, também estaria tentando ali, de certa forma, agilizar essa situação, fazer essa ponte, né? Mas o time lá tá fazendo um jogo duro. Pelo que eu vi também de outras fontes aí, de outras notícias, o time vai estar querendo algo na casa dos 10 milhões, tá? É muito dinheiro. Mas deixa aí. Pra poder fechar, Lloyd Augusto. Eu também falei ontem que Cauê Rodrigues tinha falado que Lloyd foi visto no CT Moacir Barbosa ontem, tá? E aí o nosso amigo Léo Lacerda e o Amadeu Vasco aqui também trouxe atualizações sobre a situação do Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto pode ser reintegrado caso o Vasco não consiga negociá-lo, tá bom? Conforme informado pelos amigos do @colina1927, o atacante, o Lloyd Augusto, retornou, tá, ao Vasco da Gama e vem treinando em separado do restante do elenco. O Cruz Maltino busca um novo clube para negociar o jogador nesta janela de transferências. Caso o clube não consiga negociar o atacante até o fechamento da janela, Lloyd será reintegrado ao elenco vascaíno. Lloyd Augusto tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027, uma apuração do @Amadeu Vasco e @Léo Lacerda NTV. Beleza? Então Lloyd Augusto, em caso de o Vasco não conseguir um clube para o jogador jogar ali, né? Uma transferência por empréstimo ou negociar em definitivo, Lloyd pode pintar de novo aí o homem que quase fez o gol. Deixa nos comentários. Dito isso, um vídeo rápido, simples e objetivo, trazendo as últimas informações sobre o gigante da colina, que segue no mercado, segue tentando, mas tá difícil, né, cara? Também falei ontem sobre o interesse do Vasco em Arthur Chaves, zagueiro que joga no Hoffenheim, no futebol alemão, tá? E o Vasco tá aí no mercado, tá tentando, tem também a questão do Diego Carlos, mas aí tem que se resolver lá com o Fenerbahçe, tá? E essas são as últimas notícias aí, beleza? Dito isso, deixe nos comentários, curte, comenta, compartilha e gratidão sempre aos mais de 1000 inscritos na família VugoFute. Tô metendo o pé, valeu, fiquem com Deus. Foi!